fervoroso, ele me transmitiu isso. E foi de uma coisa que foi crescendo de um jeito que eu até brinco, ou isso não é na verdade uma brincadeira, que a primeira vez que eu chorei de verdade na vida, chorei de sentimento, foi quando o São Paulo perdeu um título. É mesmo? É verdade. Pô, que legal. Então, Leco, vamos dar uma pausa aqui nessa conversa, que tem muito assunto ainda, mas vamos ver um filme da vida do Leco aí. Tem uma surpresa pra você, Leco. Aqui a gente não conta as coisas, não perde a graça. Vamos lá, torcedor de São Paulo, pra você conhecer um pouco mais do seu presidente aí. Vamos lá. Carlos Augusto Barros e Silva, advogado e um apaixonado pelo São Paulo Futebol Clube. Tornou-se sócio do Tricolor em 1966. Naquele momento, o São Paulo passava por um jejum de títulos. Forças destinadas para a construção do Cícero Pompeu de Toledo. 20 anos depois, em 1986, ano em que o time de futebol brilhava, sendo campeão brasileiro daquele ano, Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco, virou conselheiro pela primeira vez. Nome forte e vencedor na política do clube, Leco foi diretor de futebol adjunto, diretor de futebol profissional, vice-presidente de futebol profissional e presidente do Conselho Deliberativo. Tornou-se presidente tricolor em 2015 e nenhum opositor pôde questionar algumas qualidades de Leco. Ele é conhecedor do mundo da bola, inteligente, dono de boa cultura, tem bom papo e é sereno. Características de um São Paulo vencedor, e é isso que Barros e Silva busca novamente fazer do tricolor. Falta alguma coisa aí, Leco? Falta, mas o que tem já é tão grande e para mim assim tão honroso, porque dedicar a minha vida e o meu amor ao São Paulo é uma coisa assim muito boa, muito Quando forte. você teve o sonho? Quando você a primeira vez falou, um dia eu quero ser presidente de São Paulo? Olha, eu me tornei dirigente do São Paulo em 1984, a convite de um grande e querido amigo, o Ivo Francês, de quem eu tenho muita saudade, porque infelizmente já falecido. E me tornei diretor adjunto do futebol amador, que hoje é o futebol de base. E de lá para cá eu fui mordido por essa mosquinha, entendeu? Do amor, e fui me desenvolvendo, fiquei. E só, na verdade, pensei em ser presidente ao final dos anos 90, por aí. Em que foram surgindo as possibilidades e a oportunidade. Eu fui candidato a presidente no ano 2000, perdi a eleição por uma margem muito pequena de votos, foram 3 conselheiros de diferença, e fui me envolvendo com o clube de tal forma que acabou resultando nisso, e é uma grande honra, é um orgulho muito grande que eu tenho. Ô Leco, no final dos anos 90 você demorou muito para realizar o teu sonho de ser presidente. Teve uma época que a gente se encontrou, que nós nos encontramos, e era o final do 2º mandato do Juvenal. Que Deus o tenha em bom lugar, que é um cara que eu adorava, era o Juvenal. Adorava como pessoa e adorava entrevistar o Juvenal. Sim. Emblemático, né? Irônico, adorava o Juvenal. E a gente conversando um dia na rua, num domingo de manhã, falei, Leco, chegou a tua vez, né? E você falou assim pra mim, Benji, eu acho que chegou. Eu provavelmente serei o candidato e naquela época provavelmente eu serei o presidente de São Paulo. E o Juvenal foi pro 3º mandato. Eu vi em você uma mágoa, uma tristeza profunda. Eu nunca falei assim, Leco, você teve mágoa? Você nunca... Hoje é um dia de eu perguntar, você teve uma mágoa, uma tristeza, uma desilusão aquele dia? Aquele dia, não, aquela situação? Pode ser desilusão. Não sei te definir assim se exatamente foi uma mágoa. Foi uma tristeza, foi uma desilusão. Até porque, mais do que eu pretender me candidatar após o 2º mandato dele, que foi muito vitorioso, eu observei e tornei muito claro a ele que o 3º mandato seria um equívoco, que não seria bom fazer aquilo. Mas ele me convenceu
argumentando que precisava ainda terminar determinadas coisas e esse terceiro mandato certamente não foi bom nem para ele nem para o São Paulo. Era o Morumbi na Copa uma das coisas que era o objetivo dele do terceiro mandato? Pode ser o Morumbi na Copa, mas que logo assim se mostrou inviável, porque nós iríamos precisar mexer no estádio de uma forma que não convinha, e a decisão nossa acabou sendo certa. Outras coisas, o terceiro mandato que não estava previsto no nosso estatuto, na nossa legislação, e que o São Paulo foi obrigado a forçar a situação, tanto na justiça quanto internamente. Isso não foi bom e as decorrências acabaram mostrando. Aí, Leco, o Juvenal acabou o terceiro mandato, que foi ruim, como todo mundo dentro de São Paulo. Foi ruim, infelizmente. Sim. Foi muito ruim o Juvenal e pro São Paulo. E aí eu falei, agora chegou a vez do Leco. O que era uma coisa normal. E, do nada, apareceu o Carlos Miguel Aidar. Aquilo já não foi desilusão, aquilo foi um desapontamento? Profundo, profundo. E eu manifestei isso a ele. Mostrando que seria um grande equívoco, que eu estava me sentindo desconsiderado, porque o momento era de viabilizar a minha candidatura ou de alguém mais que estivesse envolvido com o processo todo, e não o resgate de uma figura do São Paulo que há muito tempo estava distanciada. Mas o Juvenal tinha uma posição assim muito definida. Ele, quando fechava um ponto de vista, era impossível discutir isso com ele. Nós ficamos assim durante uns 15 dias magoados, ou eu mais ainda. Vocês ficaram sem se falar ou não? Hã? Você ficou sem não fiquei sem falar com ele, porque não era o caso e nem é o meu feitio, e eu tinha uma relação histórica com ele que não justificava isso. Eu cheguei a pensar em abrir mão de tudo e ir embora para casa, mas me convenci muito fácil e rapidamente, Benja, que eu estaria me castigando. Não faria bem para mim me distanciar, me ausentar do São Paulo. E aí as coisas foram acontecendo, eu me tornei um candidato que acabou sendo muito forte e natural à presidência do Conselho Deliberativo, e essa foi uma vivência que eu tive que foi extraordinária. Eu fui para um patamar muito excepcional na vida do clube, e com a presidência do Conselho Deliberativo, com apenas 1 ano e meio, eu tive a sorte de ter a lucidez, a serenidade, a inteligência que veio de forças superiores, de resolver questões maiores do São Paulo, e por isso me credenciei à presidência quando o Carlos Miguel renunciou. Futebolisticamente não, mas politicamente foi a maior decepção que você teve na tua vida toda no São Paulo? Foi o Juvenal ter indicado o Carlos Miguel? Foi sim. Eu fiquei muito decepcionado. Muito decepcionado, não queria me envolver absolutamente com a campanha. Não posso negar que já tinha uma figura de liderança no quadro político do São Paulo, já era uma figura destacada no quadro político, não quis me envolver, mas aí quando as coisas se encaminharam para que eu fosse o presidente do Conselho, eu me localizei, eu me situei bem e eu digo agora o processo é esse, eu vou tratar de ser um grande presidente do Conselho. E tive a sorte assim de definir coisas importantes para a vida do São Paulo. Por exemplo, não permitir a votação do caso Fariste, que seria assim muito danoso para o São Paulo, e felizmente isso acabou não acontecendo. Explica um pouco esse caso, o que foi, Leco? Era um contrato feito com um cidadão do exterior, da China. O Jack. O Jack. Que até hoje ninguém sabe quem é o Jack. Who is Jack? Ou sabemos? Eu não conheço, não até sei. Hoje nunca apareceu. Tem algumas pessoas lá que dizem que conhecem, que sabem quem ele é, que ele existe, enfim. Porque alguém abriu mão de uma comissão de quantos milhões de reais? Olha, o São Paulo ia sofrer aí uma perda de perto de 25 milhões na ocasião.
e o Jack, e ninguém sabe. Who is Jack? Mas depois, quando presidente da diretoria, no começo do meu mandato, no início dos anos de 2016, eu acabei o problema assinando um distrato e esse assunto Fariste está encerrado e o São Paulo felizmente não teve prejuízo. Ô Leco, tem uma pessoa que vai chegar agora para te dar um abraço e aí eu já vou começar te apertando antes da pessoa te dar um abraço, porque você vai ter que contar vírgula por vírgula desse negócio aí que foi a bomba do ano. Ó quem veio te dar um abraço aí, Leco. Roda aí. Oi, presidente. Estou aqui para mandar um grande abraço a você. Que você tenha um ótimo programa em Papo com Benja, por a Fox. E nada, só agradecer a oportunidade que você me deu para vir a este time tão grande como São Paulo. Espero que você seja feliz comigo aqui e que podamos conseguir muitos títulos. Um grande abraço e um bom programa para você. Leco, conta porque foi a bomba do ano. Você guardou isso a 7 chaves, isso já vinha sendo conversado há um tempo atrás, o negócio não rolou, foi uma coisa de última hora. Como apareceu o Lucas Prato no São Paulo? O Lucas Prato, dizendo que espera que eu esteja feliz com ele aqui, eu quero afirmar que estou e muito. Estou e muito como dirigente, estou e muito como torcedor do São Paulo, porque a torcida do São Paulo está feliz. O Lucas Prato é um namoro que se iniciou no meio do ano passado, quando o nosso treinador era o Edgardo Bausa, o Paton, que me recomendava muito a contratação desse jogador. E eu, na ocasião, tentei e não consegui evoluir, não consegui desenvolver. Foi um desejo, um sonho que ficou adormecido e nós sempre na observação. E aí, quando eu digo que eu sou uma pessoa afortunada, acabou acontecendo de num momento muito especial surgir o interesse do Ajax da Holanda pelo nosso jogador David Neres. E a proposta que eles fizeram inicialmente foi de 7 milhões de euros, eu rechacei imediatamente, mas na evolução, e muito bem assessorado pela direção do São Paulo, por pessoas assim que militam, especialmente na esfera do futebol, nós fomos evoluindo e eu consegui sair de 7 milhões para 15 milhões. E esses 15 milhões, na verdade, são 12 efetivamente agora. 10 nós já recebemos e 2 nós vamos receber agora no meio do ano. E mais 3 milhões em bônus que certamente ocorrerão. Fácil de acontecer. Nós estamos falando em euros, tá? Euros. Aí eu falei reais? Não, sei que você não falou sim, milhões. São euros. São euros. E no momento em que aconteceu isso e o São Paulo teve esse encaixe de dinheiro, eu recebi a comunicação de que o Prato seria uma possibilidade. No mesmo momento, eu... Mas você recebeu comunicação de quem? Alguém do Atlético, algum empresário? Não, de um agente falando com gente nossa, me veio a notícia, eu digo, leva adiante que eu quero. Mas logo em seguida o Daniel Nepomuceno me ligou, o presidente do Atlético, com quem eu sempre tive boas relações, e aí nós conversamos a esse respeito. E ajustamos uma negociação que foi se desenvolvendo, mas num compasso que não era aquele, porque aí se estabelece o desejo e a ansiedade. Desculpa, mas o Daniel queria vender o Lucas Prato? O Daniel admitiu vender, não é que ele quisesse. Porque antes ele falava abertamente que não saía. Que só ia para a Europa. Ou não, ele me disse que não queria, mas ele acabou admitindo porque chegou à conclusão de que ele não estava podendo dar o mesmo aproveitamento que seria desejável para um jogador dessa categoria, em função de ele ter um outro centroavante excepcional, que é o Fred. Então, aquilo para ele acabava representando assim uma possibilidade que, se eu desejasse, seria desenvolvida. O que aconteceu?
Conversamos, falamos, telefonemas, trocas de mensagens, vai e vem, etc. e tal, e a coisa começou a se arrastar de um jeito que eu não estava feliz. O Daniel tendo dificuldade de resolver, porque eu imagino quanto seja difícil você abrir mão de um jogador desse nível. Mas o Atlético tem muitos jogadores do melhor nível, da melhor qualidade técnica. Aí eu mandei um funcionário do São Paulo, muito qualificado, para Belo Horizonte. Ele foi, ficou 3 dias lá e veio com o jogador. Tão rápido assim? Tão rápido não. Tudo levou mais ou menos uns 15 dias. E nós mantivemos a coisa assim, na confidencialidade, na maior discrição, sem fazer qualquer tipo de alarde, em respeito ao Daniel e ao Atlético Mineiro. Você conseguiu segurar hoje? Porque hoje no futebol é tão difícil, né? É o fulano que tem o Twitter, falou assim, o Leco tem Twitter agora, hein? @LecoPresidente. Twitter oficial do Leco, que ele que responde lá, viu? @LecoPresidente. Mas então, presidente tem Twitter, inclusive o Calil que começou com isso, quando ele anunciava a contratação pelo Twitter dele, um fulano que... Como é que você conseguiu segurar 15 dias? Nessa ocasião eu não tinha o Twitter ainda, beijo. Mas como é que você conseguiu segurar isso? Segurei, porque a gente trata das coisas assim, com discrição, porque se não começam a acontecer assim, ocorrências e interferências e algum viés que não é conveniente na negociação. Enfim, levamos a bom termo, foi uma coisa muito boa e ele mostrou realmente a qualidade que tem. Leco, há umas, acho que 3 semanas atrás, no programa que eu apresento também, o Fox Sports Rádio, entrevistamos ao vivo o Abelão, o Abel Braga. E eu lembrei e fiz uma pergunta para o Abel. E você conhece bem o Abel Braga? O Abel é sincero. O Abel estava com a gente e falei, Abel, é verdade que você estava certo apalavrado com o São Paulo ano passado? Estou te falando que o Abel Braga falou. O Abel Braga entrou e falou o seguinte, eu bati um longo papo com o Gustavo na época, que era o diretor de futebol de São Paulo. Falou, não estive com ele pessoalmente, mas achei um cara fantástico, gostaria até de conhecer, ainda brincou, apesar dele ser tomador de cerveja e eu ser tomador de vinho. E ele falou, Benja, é verdade, eu estava apalavrado lá, estava muito certo, encaminhado para ser o treinador de São Paulo. E inclusive o Lucas Prato era uma promessa que o Gustavo tinha feito. O Gustavo falou, olha, Abelão, vem que eu vou trazer o Lucas Prato junto. E o Abelão falou que é verdade. Era verdade isso? Veja, no começo de 2016, quando nós estávamos procurando técnicos, e acabamos assim definindo pela figura do Paton, mas antes disso outros nomes foram ventilados. Um deles foi o do Abel, efetivamente. Então o contato foi feito, o Abel estava lá, acho que nos Emirados, qualquer coisa assim. A conversa foi boa entre ele e o Gustavo e ele alegou que não voltaria para o Brasil antes do meio do ano. Que ele só voltaria na metade do ano por razões dele pessoais. Nessa circunstância nós tivemos que resolver de outra forma, mas nós conversamos com ele sim. Nós não, eu não exatamente, mas o São Paulo através do Gustavo. E aí quando você fala e a história do Lucas Prato, então quer dizer, o São Paulo já tinha um interesse nele desde o ano passado? Sim, o interesse sem dúvida que tinha. E provavelmente isso acabou sensibilizando o Daniel Nepomuceno. E o problema é que eu queria ele inteiro e o Daniel não me vendeu, só vendeu a metade. E agora para comprar o restante, eu vou ter que alcançar metas e objetivos para poder adquiri-lo, porque nós colocamos isso no contrato, de que ano a ano, a partir de 18, não este ano, a partir de 18, acontecendo determinadas coisas, os números de partidas e isso, aquilo, etc. e tal, o São Paulo pode exercer o direito de adquiri-lo em frações até chegar a 95%, porque 5% o Atlético não abriu mão. É para falar, ó, em 100% não vai. Não. Leco, você é muito melhor que eu, sabe que o futebol é cheio de diz que me disse. Às vezes as coisas são inverdades, às vezes histórias criadas sem pé nem cabeça, algumas são verdades. Na escolha dos treinadores nos últimos do São Paulo, a palavra final era sua ou não? O Paton foi uma escolha... Era e é.
Sem dúvida que é, mas a gente tem uma relação de muito entendimento, de muita discussão, de você muita ouve, conversa. mas você decide. Mas eu ouço tudo, tudo. A gente conversa, discute, participa, desenvolve negociações, possibilidades, tratativas, até faz as projeções e os prognósticos, tudo isso. Então, eu sou a palavra final porque isso é decorrente do presidencialismo e não pode ser de outra forma. Eu sempre sou consultado no fim, mas o trâmite todo eu discuto muito com o pessoal. Eu tenho diretores assim e auxiliares, funcionários assim, muito qualificados, de muito bom... um conjunto de muito bom proveito para as coisas específicas que nós fazemos, como é, por exemplo, a contratação de um jogador. O Rogério Ceni, treinador do São Paulo. Isso veio de quê? Foi o São Paulo que propôs, o Rogério que propôs? Quando veio a sugestão, você esperou um pouco? Quando veio a sugestão, você falou, não, é o Rogério que eu quero? Porque eu cravei o Rogério Ceni em julho do ano passado. Eu falei, olha, Rogério Ceni será o treinador do São Paulo em janeiro. Eu falei, o Rogério vai ser o treinador do São Paulo em janeiro. Eu conversava com o Rogério, eu via que ele estava numa pilha. Eu falava com ele estava na Europa. Aí ele falou, pô, bem, estou com o São Paulo aqui fazendo curso. Até o sistema de jogo do São Paulo hoje parece um pouco as coisas do São Paulo. E eu falei, pô, não tem esse negócio do Rogério ir dirigir o São Paulo B, Rogério. Não tem, o Rogério é o São Paulo, pô. Conta então como foi a escolha do Rogério. É tão grande o vínculo dele conosco que eu não te diria que existiu um momento específico em que um procurou o outro. O nosso contato, embora assim reduzido em função de ele ter ido para a Europa fazer vários cursos e tudo, acabava acontecendo. E eu tive várias conversas com ele que foram se afunilando e no início do ano isso se intensificou e por essa razão eu me convenci e aí eu te diria que eu tive uma muito dedicada e ele foi conversando comigo e me mostrando o quanto estava preparado. Ô Leco, você como presidente, você vai ao CT bastante, você conversa com o Rogério sobre o time, sobre essas coisas, ou você pisa em ovos? Eu não piso em ovos, mas eu tenho uma relação suave, uma relação leve, uma relação de respeito àquilo que as pessoas em suas diversas categorias e nos seus níveis devem fazer. Todos, absolutamente todos têm acesso a mim, eu tenho diálogo, eu converso, eu aprofundo as coisas. Eu vou muito ao CT. Porque o CT é onde está localizado o futebol do São Paulo. E o futebol do São Paulo é a razão de ser do São Paulo. Logo, eu estou sempre lá, além da paixão. Além da paixão, que às vezes eu me sinto impelido a ir, porque eu tenho vontade de estar lá, sentir o ambiente, sentir aquela energia, ver como as coisas estão. Então eu faço muito isso. Respeito muito toda a hierarquia, todo o trabalho das pessoas, mas se de repente, por algum motivo, eu devo intervir, eu faço. Eu estou mesmo presente. Sendo o Rogério Ceni o treinador? Mesmo sendo, converso bastante com ele, por telefone, pessoalmente, a gente conversa bastante. Eu não interfiro nas decisões técnicas dele, porque acho que o dirigente não deve interferir. Mas troco ideias, converso, ouço, coloco meus pontos de vista, e isso com ele tem sido assim muito positivo. Eu tenho uma análise sobre a situação, e nada melhor que perguntar para você se eu tenho razão ou não, posso estar errado também. O São Paulo e o Corinthians hoje, finalmente, estão colocando a molecada da base para jogar. Porque eu ouvia, nosso saudoso Juvenal sempre falava, Cutia, né, minha joia, pô, mas cadê a molecada? E o São Paulo hoje tem 4, 5 caras aí. Não, mas no titular, bom pra caramba. O Corinthians com 4, 5 caras, finalmente também jogando com a base e tal. Duas situações, veja se eu estou certo ou errado. Por coincidência, São Paulo e Corinthians, quando resolveram mudar a base, mexer nesse vespeiro, os jogadores começaram a aparecer.
E segundo, a necessidade. Porque hoje não tem mais tanto dinheiro para contratar jogador. Sim. O primeiro quesito, eu tenho razão ou não? Do Corinthians, que você não é o caso, mas do São Paulo. Mexeu no vespeiro, os jogadores aparecem? Por que não aparecia mais jogador da base do São Paulo? Olha, na verdade, Benja, aparecia. Nós temos na nossa história, sim. Não, na história sim, mas na história recente muitos jogadores, até na história recente. Na história recente eu poderia te citar, por exemplo, o Rodrigo Caio, o João Schmidt, que vieram de 4 anos para cá. Então, não são exatamente desse momento ou da gestão que eu tenho a honra de presidir. Mas o que acontece é que agora nós dotamos aquela estrutura de uma valorização, de uma segurança na ação e tivemos a sorte também de encontrarmos uma safra muito boa, tanto no Sub-20 do ano passado, que vários deles subiram, foi inclusive campeão da Libertadores, como Sub-17, a nossa equipe de Sub-17 tem valores assim magníficos, uns meninos que são verdadeiras promessas e que logo, logo eles estão por aí. Há uma integração entre o futebol principal do São Paulo, que se localiza na Barra Funda, com o futebol de base do São Paulo, lá de Cotia, muito grande, como jamais aconteceu. E o Rogério é muito responsável por isso, porque ele valoriza muito isso. O Rogério, antes mesmo de se tornar técnico do São Paulo, me pediu licença se podia passar um tempo lá. E ficou quase que 15 dias. Em Cotia? Sim, sim, vendo os meninos. Quando foi isso? Em dezembro, final de novembro, em dezembro. Ele, quando estava aqui no Brasil, ele ia para lá. O Rogério não consegue viver sem o São Paulo. Isso é extraordinário. É incrível. Isso é incrível. Isso é incrível. Quando ele não tem mais nada para fazer especificamente da área dele, 11 da noite ele vai andar na pista do clube. Ele vai lá andar. Você está brincando? Porque ele mora ali no Morumbi. Ele caminha no Morumbi lá na pista sozinho? Sozinho, 11 horas da noite? Sim, senhor. Manda ligar a luz para ele? Sim, senhor. Sim, Sensacional isso! Eu não sabia. É o Rogério é muito louco. 11 horas da noite, Leco, liga os holofotes do Morumbi que o Rogério vai dar uma caminhada. Os holofotes não estão ligados, mas as luzes do clube ainda estão ligadas, porque nós temos lá várias coisas na nossa Alameda Tricolor, que são assim restaurantes e academia de ginástica e de fisioterapia e tudo isso. Essas coisas funcionam. E tem gente que à noite vai andar lá durante o dia, o tempo todo é possível. As pessoas só não podem entrar no gramado, mas o resto pode passear, visitar, e ele vai. Não sempre, claro, mas muitas vezes ele vai. Que barato! O Rogério é impressionante. O Rogério uma vez me deu uma entrevista e falou assim, como é que ele falou? Pô, não é que eu gosto de jogar futebol, eu gosto de São Paulo. Né? É isso que ele falou. Espero que ele tenha sucesso, que ele fique no São Paulo que nem o Ferguson. Exatamente. 20 e poucos anos. Ô, Leco, nós vamos dar uma pausa aqui que nós vamos para os Estados Unidos. Vamos? Tem uma pessoa de Boston que quer falar com você, Leco. Olha. Você é presidente de São Paulo, você está internacional pra caramba. Vamos ver quem quer falar com o Leco. Vamos lá. Oi, Benja, como vai? Tudo bem? Eu sei que hoje você está recebendo uma pessoa muito importante aí no seu programa, né, que é uma pessoa que eu estimo muito, né, que eu tenho muito orgulho de ter vestido a camisa do São Paulo por 4 anos, né, e o trabalho que ele vem desenvolvendo no São Paulo, mudando toda essa característica que São Paulo vinha tendo aí anteriormente a ele, né, e agora nessa nova condição de tentar a reeleição dele. Espero que ele tenha muito sucesso no novo projeto que ele tem para o São Paulo, né? Que ele saiba que eu estou muito feliz e acompanho o São Paulo sempre daqui dos Estados Unidos. Tive a oportunidade de ver o São Paulo jogando aqui na Florida Cup, né? E agora ele aí com o Rogério, eu acho que está uma dupla muito boa, né? Então, eu queria mandar um abraço aí para o Leco. Um prazer poder falar aqui, ter essa oportunidade. Espero que o São Paulo continue sempre do nível que já está, que sempre foi ótimo, para muito melhor. Um abraço para você, Benja, um abraço, presidente, tudo de bom. O Palinha, grande parceiro. Palinha. O Palinha, jogou pouco no São Paulo? O Palinha jogou muito. O Palinha é campeão do mundo. O Palinha foi campeão mundial pelo São Paulo, honrou a nossa camisa. Eu acho que ele foi bicampeão, 92, 93. Foi, 92, 93.
E em 94 nós infelizmente perdemos uma Libertadores, ele também estava jogando, que eu me lembro bem, mas ele foi uma figura importante, tanto quanto seja possível esperar de alguém além do futebol, porque o futebol dele é maravilhoso, isso é indiscutível, mas foi sempre uma pessoa de muito boa conduta, e é uma lembrança importante. Eu tenho um agradecimento muito especial de ouvir dele as palavras que ele proferiu a meu respeito. Pô, mas ele não quer vir pra cá nem passar férias, que eu falo com ele direto. Palinho, eu quero gravar meu programa com você, Fabinho, só se for aqui. Não saio daqui por nada. Leco, na Libertadores do ano passado, vai me fugir a memória agora, um jogo do São Paulo no Morumbi, que foi... Atlético Mineiro. Ai, agora vai me lembrar, que estava simplesmente uma coisa insana Toluca, de gente. Atlético Mineiro. Não, isso foi com o Atlético Nacional. Que a Fox, Atlético você deu uma Nacional. entrevista ao vivo, na entrada daquele portão principal do Morumbi, Sim. e você, foi a primeira vez que eu vi, você se emocionou, que você estava praticamente, você estava chorando, você falou, eu não sei, o São Paulo vinha de uma fase muito ruim, São Paulo estava naquele momento horroroso, e o São Paulo estava se reerguendo e o Morumbi estava naqueles velhos tempos. Você lembra desse dia? O que passou na tua... Foi um dia, acho que eu vi, foi o dia mais emocionante que você teve na tua gestão até o momento. Foi muito emocionante, Benja, foi muito emocionante, porque foi no jogo contra o Atlético Nacional, e naquele momento aconteceu uma coisa extraordinária. Nós estávamos no ônibus já sabendo que seríamos recebidos por uma multidão de São Paulinos muito entusiasmados. Você estava no ônibus com o time? No ônibus com o time, eu vou sempre com o time no ônibus. E nós estávamos num momento crescente, nós estávamos assim numa semifinal de Libertadores de América, um clube brasileiro que ingressou na competição sendo o menos acreditado, era a única equipe brasileira que estava assim no final dela, honrando toda a história do futebol nacional e enfrentando aquela equipe que acabou sendo campeã. Nós não fomos felizes nesse jogo, mas a chegada no Morumbi me emocionou profundamente. E eu me lembro de um detalhe, coisa que eu não tinha visto até então. O Ganso veio do ônibus quando nós estávamos passando ali por cima pelo palácio e bateu no vidro assim para abrir a porta e falou para o motorista, chega devagar. O Ganso pediu? Pediu para chegar devagar. Ele fazer isso, eu nunca vi ninguém fazer e eu tenho estrada, eu tenho uma longa vida de estar no ônibus e tudo isso e tal. Eu prestei atenção naquilo, ele falou, eu falei, por que você está pedindo isso? Eu falei, porque eu quero que eles vejam, que eles sintam. E a recepção da torcida foi uma coisa muito grandiosa, muito importante, que me emocionou muito. E ainda nós paramos o ônibus, não lá dentro, paramos o ônibus no pátio ali do portão 1, para que os jogadores pudessem de alguma forma, enfim, se relacionar com a torcida, com um aceno de mão ou qualquer coisa. Aquilo foi muito importante, muito emocionante. Pena que ao final do jogo a cena acabou se transformando assim num descontrole emocional de alguns e nós tivemos alguns problemas, mas isso tudo está superado. A marca mesmo é essa da emoção da nossa chegada no Morumbi com 63 mil pessoas. Você falou do Ganso. Você pensou, Leco, que o Ganso não está bem no Sevilha, está no banco, tem jogo que não é relacionado. Outro dia teve uma suposição, uma história que o Grêmio teria ido atrás para tentar um empréstimo. Você traria o Ganso de volta? Sem dúvida nenhuma. Você ligou para ele, você perguntou se ele... Não falei com ele, tudo isso eu estou acompanhando. Me informaram outro dia que ele ficou, agora recentemente, 9 jogos sem ser relacionado. E ele é um jogador extraordinário, de uma qualidade técnica assim, admirável e rara. Não dá para entender por que aconteceu isso. E ainda mais sendo o Sampaoli o técnico e o Sampaoli que pediu, né? Pediu insistentemente, quis muito. E isso o motivou. Ele me procurou me pedindo que eu o liberasse, porque ele desejava realizar esse sonho, que parece que não está sendo bom para ele, o que é triste. Mas um jogador desse nível, e ele teve boa conduta, em alguns momentos ele pode ter tido alguma dificuldade no plano íntimo, emocional, isso faz parte da condição humana, que acabaram reduzindo a sua extraordinária capacidade.
Mas um jogador maravilhoso. Mas nunca teve nenhum contato Não, depois? não, nenhum. Mas se ele mandar um WhatsApp, Leco, pode vir. põe mais arroz no feijão aí que eu quero voltar. Pode você faz? vir, vai ser muito bem recebido. E dá pra jogar Ganso e Cueva? Claro que dá. Leco Ceni, dá pra... Craque joga. Hã? Craque joga. Isso aí, quanto mais craque, melhor. O Cueva foi uma indicação do... Quem descobriu o Cueva foi o Gustavo? Gustavo Vieira de Oliveira. Ele descobriu não só o Maicon Cueva também. como o Maicon. Não só o Cueva como o Maicon. E o Cueva chamou atenção num jogo, e eu não vi esse jogo, contra o do time dele, que era o Toluca, contra o São Lourenço. E depois, no nosso jogo lá, Toluca, aqui eu tenho a impressão que ele nem jogou quando eles vieram jogar aqui. Mas lá ele jogou e deu muito trabalho. E você dava carta branca, porque o Gustavo falou, olha, presidente, tem um peruano baixinho aí, eu vou trazer esse cara. Eu Você não falava dava o quê? carta branca, eu ouvia e me convencia. E foi o que aconteceu, eu ouvi e me convenci. E causou até a demissão do Luiz Cunha na época que ele deu de futebol? Não exatamente. Porque tinha um lance de ele não contratar foi um- demitido, ele foi embora. ele pediu pra sair. Ele foi embora por algumas questões assim que não vem ao caso comentar e eu prefiro não fazer. Muita gente comentou que achou um absurdo 9 milhões de euros pelo Maicon, para um zagueiro. Foram 6, na verdade. 6 milhões de euros. 6. Então já não são 9 como as pessoas falam. Não, 6 de milhões euros. e mais 2 jogadores, 3 e 3. Um foi, que é aquele lateral nosso, esqueci o nome agora. Inácio, que está lá no Porto O e Lucão parece não que quis está ir. bem. E o Lucão não foi. Então nós estamos devendo um jogador, que daqui a pouco nós vamos acertar com o Porto um outro jogador. Na verdade foram não só porque não é pouco, mas foram 6. Mas você acha que foi, na época, um contrato mal feito? Porque o São Paulo ficou com a faca no pescoço, porque era semifinal de O Libertadores. São Paulo estava com a faca no pescoço, Benja, nós tínhamos que contratar, não só pela qualidade técnica dele, mas pelo que ele estava representando. O que ele estava representando era fundamental. E eu não me arrependo. Eu acho o Maicon muito bom jogador. Muito bom jogador. Esse ano ele Bom jogador, bom com falhas, profissional. mas é bom jogador. Sim. Eu também acho bom jogador. Leco, o Lianco está vendido? O Lianco não está vendido, mas há interesse nele. Mas o que você acha? Que não vai ter jeito, né? Não vai ter jeito, mas, Benja, não tem jeito quando o jogador desperta interesse, se ele deseja ir, você não pode fechar os olhos a isso. Você tem que, enfim, no mínimo, ver de que forma Você fazer. lucra mais. De que forma você vai lucrar, de que forma você vai prover recursos financeiros para o clube, que é fundamental, e também porque faz parte da condição humana o desejo de evoluir e para ele aquilo pode ter um significado de evolução. Vai ganhar mais, vai para um outro mercado, uma nova experiência de vida, tudo isso é muito rico e é impossível você dizer não, porque você impedir que alguém realize aquilo que deseja te leva a um risco muito grande de que ele se abata, de que ele deprima, ou até que ele deixe de botar canela. Isso acontece. Então, existe o desejo e vai acontecer. E tem mais. Nós temos uma produção tão importante de jogadores que nós precisamos de espaço. Às vezes, você precisa abrir espaço para o outro poder vir. Mas eu penso igual. Eu acho que o jogador, quando quer ir, o clube tem que se... A função do clube é tentar lucrar o máximo possível, porque é difícil segurar. O jogador quer ir, aí você vai ter um jogador infeliz lá. Eu penso igual. O que não pode é liberar de graça. Então tchau, vai. Não. Tem que lucrar. Mas o futebol brasileiro é vendedor. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho, na volta. Tem mais do Leco e tem mais surpresas pro Leco aqui no Aqui com o Ben. Gente, já volta, rapidinho. Meu, brincadeira o nome do homem. O Leco, eu prefiro o Leco, eu gosto de Leco. E tem a hashtag aí, torcedor, você que está assistindo a gente, mande as mensagens pro presidente de São Paulo, Leco Fox Sports. Ô Leco, tem um cara que veio aqui também para te dar um abraço. Eu não sei se você gosta muito dele, também para te falar, tá começando agora no São Paulo. É um menino que até acho que tem futuro lá no Morumbi, no Tricolor. Olha aí, Leco, quem vai te dar um abraço aí? Parabéns aí pela retomada do São Paulo ao melhor rumo. Uma equipe agora competitiva, com Rogério Ceni treinador, contratação de Lucas Prato, de outros grandes nomes.
a gente tem certeza que esse ano o São Paulo vai voltar ao nível que fora, né? Então você tem o meu apoio, te mando o meu abraço, espero que a nação São Paulina compreenda o seu esforço. É claro que há grandes São Paulinos sempre envolvidos na busca pelo poder do São Paulo, mas evidentemente eu acho que a sua continuidade é fundamental para que a gente possa fazer esse ano ser muito melhor do que os anos anteriores. Eu confio em você e mando o meu grande abraço, o meu apoio irrestrito. Doutor Marco Aurélio Cunha. Grande amigo, uma figura com quem eu convivi no São Paulo nos últimos 30 anos, seguramente. Em diversas situações, uma figura por quem eu tenho muito respeito, com quem eu já divergi muito em posições, mas nós nunca conseguimos brigar, porque nós nos respeitamos e nós gostamos um do outro. O Marco é uma inteligência a serviço do esporte e do futebol. Obrigado, Marco. Obrigado, um beijo para você. Você sabe, assim, o sentimento que alimenta a nossa relação. No ano passado, quando a coisa estava complicada, você ligou para ele e falou: Marco, dá um auxílio aí que o negócio está feio? Sim, foi isso assim mesmo? Foi. Quer dizer, você não... Foi, eu também tomei o cuidado de falar com o Marco Polo e pedir ao Marco Polo licença para trazê-lo, e o Marco Polo deu a ele essa licença, aí já no aspecto técnico mesmo, e ele veio para ficar conosco um período, e no final do ano nós acabamos concluindo assim que era inevitável que ele continuasse cuidando da sua seleção feminina de futebol, lá na CBF, ele foi para lá, mas é uma pessoa com quem eu converso assim, seguramente toda semana, e por quem eu tenho uma grande estima e respeito. Ô Leco, afinal das contas, tinha alguma coisa, um mal entendido entre você e o Muricy, ou isso era um boato? Boato, absolutamente boato. Eu, um dia lá atrás, quando eu era diretor de futebol, ou vice-presidente de futebol, não sei precisar, eu discordei dele no aspecto técnico, coisa de torcedor e tudo isso, único e exclusivamente, numa determinada situação. Mas fora, e aí marcou. E aí ficou a ideia de que eu não me dava bem com o Muricy, tudo isso, lenda, nada real, verdadeiro, a não ser uma divergência que dentro do futebol você tem, ele deveria ter jogado assim ou jogado assado. Porque jogava nas tuas costas que o Muricy foi embora de São Paulo por tua causa. Não, claro, isso é mentira. Não. Claro que não, voltou depois para São Paulo e tal. E ele, Muricy, pode dizer isso. Ele sabe que isso não é verdade, me dou super bem com ele, tenho muito respeito por ele. Esse homem, depois desse acontecimento, foi tricampeão brasileiro no São Paulo. Tricampeão e hexa, né? Leco, na época naquele período do Carlos Miguel Aidar, passou pela sua cabeça que o São Paulo podia passar por um negócio daquele? E te incomoda ouvir da mídia, de torcedores, que falam assim, tá vendo, o São Paulo caiu na vala comum, São Paulo mostrou que é um clube igual aos outros, porque o São Paulo sempre teve aquela coisa de ser um clube de vanguarda, diferente. Você imaginava algo semelhante? Não. Foi uma surpresa para você? Não, foi surpreendente. Realmente eu só tenho a lamentar que ele tenha tido assim dificuldades na sua gestão que acabaram até provocando a sua renúncia, e a renúncia por si só se explica. Não precisa desenvolver nada ou pesquisar nada mais do que o simples fato. Eu espero que ele esteja feliz. A passagem dele agora pelo São Paulo não foi boa, infelizmente, mas nós estamos assim num processo novo de reconstrução, de recuperação da imagem do São Paulo. O São Paulo recuperou a confiança, o São Paulo recuperou o crédito, isso tem reflexos extraordinários, e o São Paulo devolveu o orgulho de torcer por ele ao torcedor, e isso é fundamental. O próximo convidado, eu posso chamar um que não é São Paulino ou não? Pode. Eu tenho vários amigos não São Paulinos. É? Claro. Então, e você é um deles. Há muitos anos. Olha quem veio para te dar um abraço aí, Leco. E não é São Paulino, não. Vamos lá. Oi, Benjamin, é um prazer estar participando do seu programa. Você é sempre muito bem acompanhado do ilustre presidente do São Paulo, meu amigo. Eu sempre digo às pessoas mais próximas da minha família, enfim,
que foi uma grande amizade que eu fiz no futebol, apesar que no futebol você não faz muitas amizades, mas uma amizade sincera e honesta que eu ganhei no futebol foi o Leco, sempre com uma palavra de conforto, uma palavra bem dada, uma grande pessoa. Espero que ele tenha muito sucesso aí no São Paulo, que consiga se eleger logo mais no São Paulo e prossiga esse belo trabalho que está fazendo. É o que eu espero. Fique com Deus. Um grande abraço. O Roberto é uma figura que eu conheci há pouco tempo, porque foi quando me tornei presidente, ele presidente do Corinthians. Logo de cara ele me tratou muito mal, porque eu tomei um 6-1 que doeu. Mas eu devolvi com 4-0 e nós comentamos isso. A gente se fala porque eu tenho um entendimento de que é obrigatório que nós tenhamos uma relação respeitosa, uma relação elevada entre os dirigentes maiores do futebol. Porque nós cuidamos de um produto muito caro, que é o futebol. Esse caro no mais amplo sentido. E nós precisamos tratar bem dele. E tratar bem significa entendimento, respeito e tudo isso. Na hora do jogo, eles se matam lá dentro do campo, mas fora disso, eu tenho que ter com qualquer dirigente, assim tive com o Paulo Nobre, assim tenho com o Gagliotti, o Modesto. O Maurício Gagliotti, com o Modesto Roma, assim, o melhor relacionamento. O Roberto é uma figura querida, eu tenho falado com ele em alguns momentos e a referência que ele fez foi de eu ter procurado dar a ele um certo conforto, um certo apoio, enfim, o meu apreço e o desejo de que não aconteçam coisas ruins para a pessoa dele. Porque nós, presidentes, nós somos figuras assim muito visadas. E ele passou por um momento difícil no Corinthians. Se dependesse de você, São Paulo e Corinthians seria no Morumbi meio a meio, de novo, como era antigamente? Certamente. Ou não? Certamente. Você é a favor da torcida? Porque tem a polêmica esses dias, torcida mista e clássico com torcida de um time só. O que você pensa disso? Eu tenho que respeitar a definição dada pela Secretaria de Segurança Pública. Eu estive lá numa reunião no começo desse ano e estava toda a cúpula do futebol e da segurança do futebol. E concluíram que seria melhor, ainda por algum tempo, no mínimo, manter a ideia da torcida única. Mas eu... O seu gosto pessoal? O meu gosto pessoal, as torcidas, se elas se comportassem bem, ou se elas se comportarem bem, como é desejável, seria ótimo que pudessem estar as duas no campo. O Aidar falou que tinha uma relação com a torcida organizada do São Paulo. Você tem também, Leco, o São Paulo banca ingresso, ônibus, passagem de avião, essas coisas? Não, bancou durante muito tempo, deixou de bancar nessa minha gestão. Mas mesmo assim eu tenho uma relação respeitosa com as torcidas, eu tenho uma relação de bom entendimento. O que nós fizemos foram ajustes que acabaram assim reduzindo ou eliminando problemas que de uma certa forma incomodavam e eram mal interpretados, eram explorados e tudo isso. A coisa dos ingressos e outras benesses que pudessem acontecer. Isso não tem mais, mas nós temos assim um bom entendimento, uma relação respeitosa com as torcidas. A quem eu quero aqui, ao vivo e diretamente manifestar os meus cumprimentos pela brilhante performance de ambas no Carnaval de São Paulo. Mas qual foi a tua reação aquele dia da invasão do CT? Aquilo não é uma coisa que a gente está acostumado a ver com o São Paulo. De muita tristeza. Aquilo foi certamente industriado, aquilo foi assim... Orquestrado, foi. Politicamente? Politicamente. Foi feito politicamente, uma pena, figuras são paulinas assim que podem ter assim predileções, posições que não sejam as que se identifiquem com a minha pessoa, mas que se manifestaram de uma forma equivocada e que não faz, isso não faz bem ao São Paulo. Quer dizer, tem hora em que o São Paulino precisa abstrair a minha figura, se ele não gosta de mim, a minha figura, do interesse do clube, que esse sim é que importa, esse sim é que é maior. Nessa tua gestão, que termina agora
mês que vem tem eleição, você é candidato à reeleição e outro é o José Eduardo Pimenta, que foi ex-presidente de São Paulo. Nessa tua gestão, o que foi a coisa que você mais acertou e o que você acha que você deixou a desejar e que você pode melhorar? Eu acho que eu acertei devolvendo a credibilidade ao clube, devolvendo a respeitabilidade que nós sempre tivemos. Eu acertei tendo uma relação transparente e limpa, honesta, verdadeira com o corpo diretivo do São Paulo. Tenho diretores magníficos que me ajudaram e me ajudam imensamente. Eu acertei tendo enfrentado a questão do nosso endividamento e com isso nós conseguimos reduzir significativamente a nossa dívida. Hoje eu diria que a redução representa 30%, mas ela está equacionada, ela está assim devidamente organizada. Nós fizemos assim um rescalonamento, nós fizemos um alongamento de dívidas, mercê de um grande trabalho da área financeira. Nós aderimos ao Profut, então assim setorizamos a questão da dívida tributária, a questão com fornecedores e tudo isso está totalmente equacionada, os bancos idem, enfim, hoje nós temos assim a seriedade de cuidar do aspecto financeiro do São Paulo como deve ser, como é exigido. Mas nós temos assim a tranquilidade de que o São Paulo voltou a ter credibilidade. O São Paulo, quando eu assumi no dia 27 de outubro de 2015, tinha zero de patrocínio. Hoje nós já temos contratos de mais de 35 milhões. É que você tem um cara bom no marketing também, que é o Vini Spinotti, que é muito bom. Sem dúvida. E o que você acha que pode melhorar, que você falou, nisso aqui não foi bom? Não, nós estamos melhorando a equipe de futebol. Nós estamos melhorando fundamentalmente a equipe de futebol. O Morumbi está bem cuidado. Dá para melhorar, eu quero melhorar o clube na parte social, dar aos sócios assim uma qualidade ainda melhor de convivência, de aproveitamento dos seus momentos de lazer e de esporte dentro do clube. É possível fazer isso. Eu quero melhorar ainda mais alguma coisa no estádio. Eu quero, nessa próxima gestão, nesse período de 3 anos e 8 meses da próxima gestão, em sendo eleito e sendo presidente, eu quero ver se eu consigo levar essa nossa dívida a zero. Leco, obrigado. Obrigado, Benja. Parabéns pra você, sucesso. Boa sorte agora também na seleção, que você é o chefe da delegação para os próximos Jogos do Brasil aí, né? Obrigado por você ter vindo, Muito viu? obrigado a você, foi um grande prazer. Valeu, Leco. Tá aí o presidente de São Paulo. E ó, que agora tem Twitter, hein? O homem responde. Torcedor de São Paulo quer elogiar, manda, quer criticar sem xingar, manda lá pra ele, @Leco Presidente. Obrigado, presidente. Semana que vem tem mais aqui com o Benja. Valeu! Ô, Leco, no final dos anos 90 você demorou muito para realizar o teu sonho de ser presidente. Teve uma época que a gente se encontrou, que nós nos encontramos, e era o final do segundo mandato do Juvenal. Que Deus o tenha em bom lugar, que é um cara que eu adorava, era o Juvenal. Adorava como pessoa e adorava entrevistar o Juvenal. Sim. Emblemático, né? Irônico, adorava o Juvenal. E a gente conversando um dia na rua, num domingo de manhã, falei, Leco, chegou a tua vez, né? E você falou assim pra mim, Benja, eu acho que chegou. Eu provavelmente serei o candidato e naquela época provavelmente eu serei o presidente de São Paulo. E o Juvenal foi pro terceiro mandato. Eu vi em você uma mágoa, uma tristeza profunda. Eu nunca falei assim, Leco, você teve mágoa? Você nunca... Hoje é um dia de eu perguntar, você teve uma mágoa, uma tristeza, uma desilusão aquele dia? Aquele dia, não, aquela situação? Pode ser desilusão. Não sei te definir assim se exatamente foi uma mágoa. Foi uma tristeza, foi uma desilusão. Até porque, mais do que eu pretender me candidatar após o segundo mandato dele, que foi muito vitorioso,
eu observei e tornei muito claro a ele que o terceiro mandato seria um equívoco, que não seria bom fazer aquilo. Mas ele me convenceu, argumentando que precisava ainda terminar determinadas coisas, e esse terceiro mandato certamente não foi bom nem para ele nem para o São Paulo. Era o Morumbi na Copa uma das coisas que era o objetivo dele do terceiro mandato? Pode ser o Morumbi na Copa, mas que logo assim se mostrou inviável, porque nós iríamos precisar mexer no estádio de uma forma que não convinha, e a decisão nossa acabou sendo certa. Outras coisas, o terceiro mandato que não estava previsto no nosso estatuto, na nossa legislação, e que o São Paulo foi obrigado a forçar a situação, tanto na justiça quanto internamente. Isso não foi bom, e as decorrências acabaram mostrando. Aí, Leco, o Juvenal acabou o terceiro mandato, que foi ruim, como todo mundo dentro de São Paulo. Foi ruim, infelizmente. Sim. Foi muito ruim o Juvenal e pro São Paulo. E aí eu falei, agora chegou a vez do Leco. O que era uma coisa normal. E, do nada, apareceu o Carlos Miguel Aidar. Aquilo já não foi desilusão, aquilo foi um desapontamento? Profundo. E eu manifestei isso a ele. Mostrando que seria um grande equívoco, que eu estava me sentindo desconsiderado, porque o momento era de viabilizar a minha candidatura ou de alguém mais que estivesse envolvido com o processo todo, e não o resgate de uma figura do São Paulo que há muito tempo estava distanciada, mas o Juvenal tinha uma posição assim muito definida. Acabei o problema assinando um distrato, e esse assunto Fariste está encerrado e o São Paulo felizmente não teve prejuízo. Ô Leco, tem uma pessoa que vai chegar agora para te dar um abraço, e aí eu já vou começar te apertando antes da pessoa te dar um abraço, porque você vai ter que contar vírgula por vírgula desse negócio aí que foi a bomba do ano. Ó quem veio te dar um abraço aí, Leco. Roda aí. Oi, presidente. Estou aqui para mandar um grande abraço a você. Que você tenha um ótimo programa em Papo com Benja, por la Fox. E nada, só agradecer a oportunidade que você me deu para vir a este time tão grande como São Paulo. Espero que você seja feliz comigo aqui e que podamos conseguir muitos títulos. Um grande abraço e um bom programa para você. Leco, conta porque foi a bomba do ano. Você guardou isso a 7 chaves, isso já vinha sendo conversado há um tempo atrás, o negócio não rolou, foi uma coisa de última hora. Como apareceu o Lucas Prato no São Paulo? O Lucas Prato, dizendo que espera que eu esteja feliz com ele aqui, eu quero afirmar que estou e muito. Estou e muito como dirigente, estou e muito como torcedor do São Paulo, porque a torcida do São Paulo está feliz. O Lucas Prato é um namoro que se iniciou no meio do ano passado, quando o nosso treinador era o Edgardo Bausa, o Paton, que me recomendava muito a contratação desse jogador. E eu, na ocasião, tentei e não consegui evoluir, não consegui desenvolver. Foi um desejo, um sonho que ficou adormecido e nós sempre na observação. E aí, quando eu digo que eu sou uma pessoa afortunada, acabou acontecendo de num momento muito especial surgir um interesse do Ajax da Holanda pelo nosso jogador David Neres, e a proposta que eles fizeram inicialmente foi de 7 milhões de euros, eu rechacei imediatamente, mas na evolução, e muito bem assessorado pela direção do São Paulo, por pessoas assim que militam, especialmente na esfera do futebol, nós fomos evoluindo e eu consegui sair de 7 milhões para 15 milhões. Pô. E esses 15 milhões, na verdade, são 12 efetivamente agora. 10 nós já recebemos e 2 nós vamos receber agora no meio do ano. E mais 3 milhões em bônus que certamente ocorrerão.
fácil de acontecer. Mas estão falando em euros, tá? Euros. Aí eu falei reais? Não, sei que você não falou sim, milhões. são euros. São euros. E no momento em que aconteceu isso e o São Paulo teve esse encaixe de dinheiro, eu recebi a comunicação de que o Prato seria uma possibilidade. No mesmo momento, Mas você recebeu comunicação de quem? Alguém do Atlético, algum empresário? Não, de um agente falando com gente nossa, me veio a notícia, eu digo, leva adiante que eu quero. Mas logo em seguida o Daniel Nepomuceno me ligou, o presidente do Atlético, com quem eu sempre tive boas relações, e aí nós conversamos a esse respeito. E ajustamos uma negociação que foi se desenvolvendo, mas num compasso que não era aquele, porque aí se estabelece o desejo e a ansiedade. Desculpa, mas o Daniel queria vender o Lucas Prato? O Daniel admitiu vender, não é que ele quisesse. Porque antes ele falava abertamente que abertamente não que só ia para a Europa. Ou não, ele me disse que não queria, mas ele acabou admitindo porque chegou à conclusão de que ele não estava podendo dar o mesmo aproveitamento que seria desejável para um jogador dessa categoria, em função de ele ter um outro centroavante excepcional, que é o Fred. Então, aquilo para ele acabava representando assim uma possibilidade que, se eu desejasse, seria desenvolvida. O que aconteceu? Conversamos, falamos, telefonemas, trocas de mensagens, vai e vem, etc. e tal, e a coisa começou a se arrastar de um jeito que eu não estava feliz. O Daniel tendo dificuldade de resolver, porque eu imagino quanto seja difícil você abrir mão de um jogador desse nível. Mas o Atlético tem muitos jogadores do melhor nível, da melhor qualidade técnica. Aí eu mandei um funcionário do São Paulo, muito qualificado, para Belo Horizonte. Ele foi, ficou 3 dias lá e veio com o jogador. Tão rápido assim? Tão rápido não. Tudo levou mais ou menos uns 15 dias. E nós mantivemos a coisa assim, na confidencialidade, na maior discrição, sem fazer qualquer tipo de alarde, em respeito ao Daniel e ao Atlético Mineiro. Você conseguiu segurar hoje? Porque hoje no futebol é tão difícil, né? É o fulano que tem o Twitter, falou assim, o Leco tem Twitter agora, hein? @LecoPresidente. Twitter oficial do Leco, que ele que responde lá, viu? @LecoPresidente. Mas então, presidente tem Twitter, inclusive o Calil que começou com isso, quando ele anunciava a contratação pelo Twitter dele, um fulano que... Como é que você conseguiu segurar 15 dias? Nessa ocasião eu não tinha o Twitter ainda, beijo. Mas como é que você conseguiu segurar isso? Segurei, porque a gente trata das coisas assim, com discrição, porque senão começam a acontecer assim... ocorrências e interferências e algum viés que não é conveniente na negociação. Enfim, levamos a bom termo, foi uma coisa muito boa e ele mostrou realmente a qualidade que tem. Leco, há umas, acho que 3 semanas atrás, no programa que eu apresento também, o Fox Sports Rádio, entrevistamos ao vivo o Abelão, o Abel Braga. E eu lembrei e fiz uma pergunta para o Abel. E você conhece bem o Abel Braga? O Abel é sincero. O Abel estava com a gente e falei, Abel, é verdade que você estava... fervoroso, ele me transmitiu isso. E foi de uma coisa que foi crescendo de um jeito que eu até brinco, ou isso não é, na verdade, uma brincadeira, que a primeira vez que eu chorei de verdade na vida, chorei de sentimento, foi quando o São Paulo perdeu um título. É mesmo? É verdade. Pô, que legal. Então, Leco, vamos dar uma pausa aqui nessa conversa, que tem muito assunto ainda, mas vamos ver um filme da vida do Leco aí. Tem uma surpresa pra você, Leco. Aqui a gente não conta as coisas, não perde a graça. Vamos lá, torcedor do São Paulo, pra você conhecer um pouco mais do seu presidente aí. Vamos lá. Carlos Augusto Barros e Silva, advogado e um apaixonado pelo São Paulo Futebol Clube. Tornou-se sócio do Tricolor em 1966. Naquele momento, o São Paulo passava por um jejum de títulos. Forças destinadas para a construção do Cícero Pompeu de Toledo. 20 anos depois, em 1986, ano em que o time de futebol brilhava, sendo campeão brasileiro daquele ano,
Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco, virou conselheiro pela primeira vez. Nome forte e vencedor na política do clube, Leco foi diretor de futebol adjunto, diretor de futebol profissional, vice-presidente de futebol profissional e presidente do Conselho Deliberativo. Tornou-se presidente tricolor em 2015 e nenhum opositor pôde questionar algumas qualidades de Leco. Ele é conhecedor do mundo da bola, inteligente, dono de boa cultura, tem bom papo e é sereno. Características de um São Paulo vencedor, e é isso que Barros e Silva busca novamente fazer do tricolor. Falta alguma coisa aí, Leco? Falta, mas o que tem já é tão grande e para mim assim tão honroso, porque dedicar a minha vida e o meu amor ao São Paulo é uma coisa assim muito boa, muito forte. Quando você teve o sonho? Quando você a primeira vez falou, um dia eu quero ser presidente de São Paulo? Olha, eu me tornei dirigente do São Paulo em 1984, a convite de um grande e querido amigo, o Ivo Francês, de quem eu tenho muita saudade, porque infelizmente já falecido. Me tornei diretor adjunto do futebol amador, que hoje é o futebol de base. E de lá para cá eu fui mordido por essa mosquinha, entendeu? Do amor, e fui me desenvolvendo, fiquei. E só, na verdade, pensei em ser presidente ao final dos anos 90, por aí. Em que foram surgindo as possibilidades e a oportunidade. Eu fui candidato a presidente no ano 2000, perdi a eleição por uma margem muito pequena de votos, foram 3 conselheiros de diferença, e fui me envolvendo com o clube de tal forma que acabou resultando nisso, e é uma grande honra, é um orgulho muito grande que eu tenho. Quando fechava um ponto de vista, era impossível discutir isso com ele. Nós ficamos assim durante uns 15 dias magoados, ou eu mais ainda. Vocês ficaram sem se falar ou não? Hã? Você ficou sem se falar? Não fiquei sem falar com ele, porque não era o caso e nem é o meu feitio, e eu tinha uma relação histórica com ele que não justificava isso. Eu cheguei a pensar em abrir mão de tudo e ir embora para casa, mas me convenci muito fácil e rapidamente, Benja, que eu estaria me castigando. Não faria bem para mim me distanciar, me ausentar do São Paulo. E aí as coisas foram acontecendo, eu me tornei um candidato que acabou sendo muito forte e natural à presidência do Conselho Deliberativo, e essa foi uma vivência que eu tive que foi extraordinária. Eu fui para um patamar muito excepcional na vida do clube, e com a presidência do Conselho Deliberativo, com apenas 1 ano e meio, eu tive a sorte de ter a lucidez, a serenidade, a inteligência que veio de forças superiores, de resolver questões maiores do São Paulo, e por isso me credenciei à presidência quando o Carlos Miguel renunciou. Futebolisticamente não, mas politicamente foi a maior decepção que você teve na tua vida toda no São Paulo? Foi o Juvenal ter indicado o Carlos Miguel? Foi sim. Eu fiquei muito decepcionado. Muito decepcionado, não queria me envolver absolutamente com a campanha, não posso negar que já tinha uma figura de liderança no quadro político do São Paulo, já era uma figura destacada no quadro político, não quis me envolver, mas aí quando as coisas se encaminharam para que eu fosse o presidente do conselho, eu me localizei, eu me situei bem, e eu digo, agora o processo é esse, eu vou tratar de ser um grande presidente do conselho. E tive a sorte, assim, de definir coisas importantes para a vida do São Paulo. Por exemplo, não permitir a votação do caso Fariste, que seria assim muito danoso para o São Paulo, e felizmente isso acabou não acontecendo. Explica um pouco esse caso, o que foi, Leco? Era um contrato feito com um cidadão do exterior, da China. O Jack? O Jack. Que até hoje ninguém sabe quem é o Jack. Who is Jack?
Ou sabemos? Eu não conheço, não Até hoje sei. nunca apareceu? Tem algumas pessoas lá que dizem que conhecem, que sabem quem ele é, que ele existe, enfim. Porque alguém abriu mão de uma comissão de quantos milhões de reais? Olha, o São Paulo ia sofrer aí uma perda de perto de 25 milhões na ocasião. E o Jack, e ninguém sabe. Who is Jack? Mas depois, quando o presidente da diretoria, no começo do meu mandato, no início dos anos de 2016, eu